Lucas 17. Abra comigo a tua Bíblia, ou ligue a tua Bíblia, se você assim preferir. Lucas 17. Vamos ali no versículo 20. Estamos usando inclusive esses versículos como base para a nossa conversa, para a série de conversas que nós teremos a respeito do reino de Deus. Então você vá se acostumando, porque nós vamos falar frequentemente sobre esse texto. Diz assim, Lucas 17, 20: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Muito bem, por que conversar sobre reino de Deus? O que é que levou a gente a pensar a respeito desse tema? Simples, o fato de que nós frequentemente falamos sobre reino de Deus, ou pensamos sobre reino de Deus. Acho que nem tanto assim quanto nós deveríamos, mas é algo que está frequentemente na nossa boca, a gente está sempre falando sobre isso. A intenção da nossa série de conversas é trazer à comunidade maturidade e conhecimento, nós percebermos adequadamente a nossa relação com o Evangelho de Jesus Cristo. Esse, aliás, acho que é algo primordial das nossas conversas aqui, esclarecer a nossa mente a respeito dos valores do Evangelho, dos valores do reino de Deus, e ampliar o nosso entendimento para que a nossa espiritualidade não seja estática, mas ela cresça. Porque se há uma coisa que nós precisamos viver na nossa caminhada em direção a Jesus Cristo, em direção à cruz, em direção ao Evangelho, vivendo o Evangelho, é percebermos que isso não pode ser algo que nos paralisa, ou seja, o Evangelho é alguma coisa que evolui em nós. Nós vamos conhecendo mais a Deus, nós vamos participando melhor do Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos nos inteirando mais a respeito das coisas relativas ao Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, Mr. Toninho, presidente do Departamento de Águas aqui da comunidade. Maravilha. Ou seja, a gente não pode ficar parado, nós temos que crescer. Há uma dinâmica exigida pelo próprio Evangelho, pela palavra, por Deus, para que a gente conheça cada vez mais os valores do Evangelho, os valores do reino de Deus. Portanto, acho que fica muito óbvio que é importante a gente conversar sobre reino de Deus. A palavra de Deus nos aponta para essa necessidade de crescermos, de melhorarmos o nosso entendimento. Isso está lá no Velho Testamento de uma forma muito clara em vários textos, mas quero destacar um que você talvez conheça. Oséias, profeta, capítulo 4, versículo 6, diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Profeta dizendo a Israel que era importante que eles conhecessem a Deus. Lá em Provérbios, que é um livro que tem por objetivo atrair o coração da gente para a sabedoria, Provérbios 23, 12 nos diz: dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos a palavras que dão conhecimento. Portanto, nós não podemos parar na nossa caminhada dentro do Evangelho. É importante que a gente sempre conheça a palavra, porque conhecendo a palavra, nós conheceremos ao nosso Deus, e a nossa espiritualidade vai se tornar mais saudável. Eu fico impressionado como as pessoas têm a capacidade de viverem coisas no Evangelho que são completamente fora da palavra de Deus, completamente estranhas ao que o Evangelho nos ensina, e elas acham que estão vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Isso acontece por quê? Porque não entendem, não compreendem, não querem viver assim. Não há um esforço da nossa parte em melhorar a nossa compreensão a respeito das coisas do Evangelho. Nós aprendemos a terceirizar tudo isso. A
A gente é doido para achar alguém que diga: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E a gente tem essa tendência, uma tendência ruim, de terceirizar a nossa espiritualidade, o nosso conhecimento, algo que a palavra de Deus nos diz que nós não podemos fazer, precisamos crescer em conhecimento. Portanto, vamos aprimorar o nosso conhecimento a respeito do reino de Deus, e essa é a ideia das nossas conversas nas próximas semanas. Vamos lá, vamos começar com algumas definições importantes a respeito do reino de Deus. Vamos começar sobre a nossa primeira conversa aqui, definindo algumas coisas, porque senão a gente não tem base para se aprofundar um pouco mais. Você, quando lê a Bíblia, você encontra dois tipos de situações, duas frases, vamos dizer assim, que são bem comuns ali no Evangelho: reino de Deus ou reino dos céus. Você lendo lá Mateus, por exemplo, você vai encontrar muito a palavra reino dos céus. É assim que Mateus escreve. Outros escrevem reino de Deus. Qual é o caminho que a gente deve tomar? Na verdade, ambas expressões se referem à mesma coisa. Quando a gente fala sobre reino de Deus, a gente está falando sobre reino dos céus. Quando a gente fala sobre reino dos céus, a gente está falando sobre reino de Deus. Por exemplo, Mateus 3:2, João Batista pregando, ele dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Reino dos céus é o termo usado ali por João Batista e registrado por Mateus. Já em Marcos capítulo 1, versículo 14, diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. João dizia reino dos céus, Jesus diz reino de Deus. É claro que ambos estavam falando da mesma coisa. É claro que essas duas situações nos encaminham para o mesmo entendimento. Ele não prega uma coisa, João não prega uma coisa e Jesus prega outra. Ambos estão falando da mesma coisa, ou seja, são palavras diferentes, mas que se referem à mesma coisa. Reino de Deus e reino dos céus. Cabe talvez a gente pensar, por que reino dos céus é uma frase que aparece tanto? Bem, ela está mais presente no Evangelho de Mateus. E por que Mateus usa mais reino dos céus? Por que eles não fizeram um acordo e escreveram todos eles reino de Deus? É importante a gente conhecer cada um dos livros do Evangelho. São 3 chamados evangelhos sinóticos, porque são parecidos: Mateus, Marcos e Lucas. E João é um evangelho bem diferente. Se você já leu, você já percebeu que ele é um evangelho diferente. Mas cada um dos evangelhos tinha uma finalidade. Cada um deles foi escrito com um objetivo: alcançar um grupo de pessoas. Por exemplo, é o caso de Mateus. Mateus, ele escreve o seu evangelho para judeus. Ele quer falar do reino de Deus para judeus. E o judeu tem uma coisa muito interessante: eles sacralizam, eles transformam em santo muitas coisas. Então, por exemplo, baseados na lei, baseados nos ensinamentos de Moisés, a palavra Deus para o judeu é uma palavra muito importante, não é? Porque não se pode pronunciar o nome de Deus em vão. Por respeito a isso e por uma questão estratégica, é claro, Mateus então adota a frase reino dos céus, para não ficar dizendo, escrevendo lá no seu livro o reino de Deus, porque se ele queria falar com os judeus, ele tinha que ter a capacidade de chegar até eles, de conversar com eles, de convencê-los. Portanto, ele transforma reino de Deus em reino dos céus. Só uma questão de usar uma expressão diferente. Bem, talvez você pense assim: mas isso então é alguma coisa do Novo Testamento. Nós vamos conversar bastante sobre isso e vamos perceber que esse conceito se fortalece e se apresenta mais completamente, ou melhor, completamente dentro do Novo Testamento. Mas lá no Velho Testamento você também encontra uma referência a esse reino. Lá no Velho Testamento você tem algumas referências a ele. Vou te dar um exemplo aqui. Lá no livro de Daniel, você vai encontrar a visão que o rei Nabucodonosor teve, e Daniel interpretou essa visão.
ele tem uma visão sobre uma estátua, você deve se lembrar disso, feita de vários materiais, e que no final dessa visão, uma pedra gigantesca vinha e esmagava cada parte daquela estátua e se estabelecia, e aquela visão é a visão sobre reinos humanos destruídos e um reino que se estabelece. Vou ler o texto para você, Daniel 2,44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Está falando do reino do Messias, está falando do reino de Deus. Então nós vemos essa ideia, esse conceito, essa verdade também presente lá no Velho Testamento. Ele já sinalizava a vinda desse reino, ele já sinalizava a vinda do Messias que o implantaria. Mas é claro que a nossa atenção fica no Novo Testamento, porque é ali que nós temos bases mais sólidas para conversarmos sobre esse assunto. O que é que Jesus fala sobre o reino de Deus? Jesus trata sobre esse assunto, claro, extremo. A atenção que Jesus dá a isso é extrema. Mas vamos começar pensando o seguinte, entendendo o seguinte: no Novo Testamento, a palavra para reino é uma palavra grega. Não se esqueça que o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra basileia, a gente vai usar bastante esse termo. Ela aparece cerca de 80 vezes no Novo Testamento, bastante. A maioria delas, mais de 50 vezes nos Evangelhos, pronunciada por Jesus também. A maior ênfase é dada por Jesus. Por quê? Porque ele veio instaurar esse reino. Uma das coisas importantes que Jesus veio fazer foi instaurar o reino de Deus. Mateus 4:23, a gente lê: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades sobre o povo. Então Jesus anunciava o reino que já havia de fato surgido no espaço e no tempo, na própria pessoa de Jesus. Jesus não é o Messias, irmão? Jesus é o Messias, aquele que o povo de Israel esperava para cumprimento de todas as profecias lá no Velho Testamento feitas a respeito de um rei que viria e implantaria o seu reino. Como nós muito bem sabemos, Israel se perdeu nessa concepção e achou que viria um rei terreno, humano, um cara tipo Davi. Eles esperam até hoje um homem tipo Davi, um rei que politicamente, humanamente, através talvez de um grande exército, dominaria o mundo e implantaria o reino de Israel, o reino de Deus. Mas Jesus vem. Hoje sabemos claramente que ele é o Messias, mas o reino que ele vem implantar é completamente distinto desse que Israel esperava. Um reino chamado mesmo por Jesus de reino de Deus, um reino diferente, um reino não baseado em valores políticos e que se estabelece na própria pessoa de Jesus, que sai da eternidade como filho, entra no nosso tempo, entra na nossa história, entra no nosso espaço e aqui vem estabelecer o seu reino. Sua missão, então, entre tantas, é claro, era contar as boas novas desse reino, mostrar como esse reino de Deus era, demonstrar as obras desse reino, mostrar a nós, meros mortais, como é que a gente tem acesso a esse reino, como é que a gente entra nesse reino. Morre na cruz, ressuscita, derrota o reino do mal e estabelece o reino de Deus. A partir da pessoa de Jesus, então, é que nós temos acesso e a real implantação e instauração do reino de Deus. Isso foi muito forte nos 3 anos que Jesus realizou o seu ministério. O foco dele era esse.
A gente às vezes lê os evangelhos, mas não enxerga isso, né? A gente acha que Jesus veio para fazer milagres. Ele fez milagres, mas que sinalizavam que ele era o Messias, que estava implantando um novo reino. Ele ensinou o quê? Valores do reino de Deus. Ele mostrou que nós tínhamos que sair das trevas para a sua luz, entrando aonde? No reino. Que reino? O reino de Deus. Portanto, esse foi o foco de Jesus. Tanto isso é verdade, que depois de ressuscitar, Jesus aparece aos seus seguidores, fica 40 dias na terra, falando, adivinha sobre o quê? Reino de Deus. O principal assunto de Jesus é reino de Deus. Por isso acho que a gente precisa aprender mais sobre isso, né? É interessante que a gente não fala muito sobre isso. Nós falamos muito sobre igreja, né? A palavra grega para igreja é eclésia, assembleia. A gente fala muito sobre igreja, mas pouco sobre reino. Agora olha que coisa interessante. Sabe quantas vezes Jesus usa a palavra eclésia no Novo Testamento, nas suas palavras, no seu discurso? 2. Somente 2 vezes nós encontramos a palavra eclésia saindo da boca de Jesus. Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. Só 2 vezes. Talvez a gente tenha que pensar mais em reino e pensar menos em igreja. Por que a gente pensa tanto em igreja e tão pouco em reino? Porque igreja é uma coisa localizada, reino é uma coisa ampla. Porque na igreja se exerce poder humano, no reino não dá para fazer isso, se você quer viver realmente os valores do reino. E outras coisitas mais que nós vamos conversar nos nossos próximos encontros. Mas é interessante como nós priorizamos, valorizamos e exaltamos a igreja. Tem gente que defende a sua igreja. Eu acho legal a gente ter um certo tipo de orgulho da comunidade que a gente frequenta, bacana, eu acho isso até certo ponto saudável. Mas quando isso passa de um limite, e a igreja que eu frequento se torna mais importante na minha vida do que o reino, é um caminho perigoso. Porque o reino é muito maior do que a igreja. O reino engole a igreja. O reino é o reino, a igreja é uma coisa localizada, limitada. A gente vai falar sobre isso depois também. Mas é importante a gente começar a pensar. O que é que nós entendemos por reino e por que ele tem tanta importância para nós? Mas vamos lá, vamos afunilar um pouquinho mais a nossa conversa. Reino de Deus. O que é? O que é então reino de Deus? Vou ler 2 definições que eu achei bacana. Tem muitas delas. Em sentido bem amplo, poderíamos definir esse reino como composto por aqueles que reconhecem, adoram, amam e obedecem a Deus como único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, esse reino pode ser concebido como existente no céu ou então no coração dos homens regenerados. Os remidos, pois, comporiam o reino de Deus. A igreja seria a coletividade formada por esses remidos nos céus e na terra. Jesus nasceu para ser rei e de muitas maneiras, onde ele consegue impor-se como tal, aí está o reino de Deus. Um teólogo chamado Russell Champlin deu essa definição. Gosto muito desse finalzinho. Jesus nasceu para ser rei. Jesus nasceu para ser rei e de muitas maneiras, onde ele consegue impor-se como tal, aí está o reino de Deus. Opa, é uma coisa para a gente pensar. Howard Snyder, escritor do livro A Comunidade do Rei, diz assim: o reino de Deus é o domínio ou reinado de Deus, não basicamente em um lugar ou em uma área de atuação. O reino de Deus é o domínio ou reinado de Deus e não basicamente um lugar ou área de atuação. O reino de Deus é o domínio ou reinado de Deus. Importante a gente pensar
nessas coisas. E Jesus fala bastante sobre o reino, mas uma das definições que ele apresenta foi aquela que nós lemos lá no começo da nossa conversa, e que cabe aqui um repeteco. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, olha só, Jesus está respondendo a fariseus. Quando é que virá o reino de Deus? Que ele tanto anunciava e que eles tanto esperavam. Aí Jesus responde: o reino de Deus não vem de modo visível. Opa, uma boa pista para a gente começar a entender o que é reino de Deus. Nem se dirá, está aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Alguns escritores estudiosos dizem que Jesus disse isso se referindo à sua própria pessoa, porque o reino de Deus está entre vocês. Ele era o instaurador do reino de Deus. Interessante que algumas versões bíblicas apresentam Jesus dizendo assim: porque o reino de Deus está dentro de vocês. Talvez Jesus tenha dito isso, dizem alguns estudiosos, mas nos evangelhos, na hora que eles registraram os evangelhos, tomaram cuidado de registrar entre vocês, porque Jesus estava respondendo a fariseus, mas provavelmente os seus discípulos estavam junto com ele, e o povo estava junto com ele. Ou seja, Jesus nos dá algumas pistas muito importantes. Nós podemos dizer então, baseados nessas palavras de Jesus e algumas coisas que a gente lê, que o reino de Deus não é visível, não dá para vê-lo, não dá para ninguém assumir que é dono do reino de Deus. Tipo assim: venha para a nossa igreja, porque na nossa igreja você vai encontrar o reino de Deus. Nós somos detentores do reino de Deus. Não, está errado. Não é assim. Não é de modo visível. Não tem dono, não tem uma estrutura que o domine. Não é um lugar. Onde é o reino de Deus? Deve ser lá no meu bairro, onde eu moro, porque é o lugar que eu mais gosto. Na cidade que eu nasci, porque lá, me traz tão boas saudades. Fora desse país, porque esse país aqui, o reino de Deus não pode estar aqui, porque é muito ruim esse lugar aqui. Deve ser em outro lugar. Não é físico. Jesus, inclusive, nesse aspecto, dá um chute em Israel, porque não é físico, não é humano, não é estrutural, não é geograficamente localizável o reino de Deus. Ele quer dizer muito claramente que onde ele reina, ali está o reino de Deus. Preste atenção nisso. O reino de Deus, portanto, é o lugar onde Jesus reina. Onde Jesus reina, ali está o reino de Deus. O reino de Deus está presente quando ele está presente. O reino de Deus se apresenta quando quando seus valores se apresentam. O reino de Deus é pleno quando Jesus é Senhor. Isso pode acontecer aonde, gente? Pode acontecer na igreja, pode também. Mas a igreja não é o reino de Deus. A gente vai aprender mais à frente que a igreja é aquilo que sinaliza o reino, mas a igreja não é o reino de Deus. Isso pode acontecer então aonde? Em todo lugar. Na tua casa, o reino de Deus pode estar presente lá. Legal isso, né, gente? No teu trabalho, o reino de Deus pode estar lá. Quando se apresentam os valores do reino, quando o rei Jesus está lá. Até na igreja pode acontecer isso, né? No clube, no condomínio, na faculdade, no estágio que você está fazendo, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar. O reino de Deus, ele chega quando Jesus chega. Quando Jesus está presente, o seu reino se apresenta. Inclusive em qualquer atividade. Qualquer atividade que reflita o reinado de Deus, ali está presente o reino de Deus. Esporte, música, arte, trabalho, lazer, reforma, construção, trânsito, até no ministério da igreja, o reino de Deus pode estar presente se os valores do reino estão ali presentes. É importante a gente fazer
um ponto aqui de compreensão de algumas coisas. Esse mundo foi criado por quem, gente? Por Deus. Ele é o Senhor de toda a criação. É o que a palavra de Deus nos ensina. Tudo que é bom vem do Pai das luzes, diz Tiago. Deus é o Senhor, gente. A cruz está vazia, mas no trono tem comando. Deus é o Senhor desse mundo e Criador desse mundo. Importante nós pensarmos que às vezes nós separamos a nossa vida, e cabe bem essa colocação aqui, porque a gente está falando de coisas que não se prendem à igreja. Veja só, a gente está deixando claro que o reino de Deus não é só isso aqui, e que Deus nos dê graça para que o reino de Deus esteja aqui. Esse é um desafio nosso como comunidade, sobre o qual nós vamos conversar mais à frente também. Será que a nossa comunidade reflete os valores do reino ou não? Vamos pensar nisso. Mas veja bem, quando eu compreendo que o reino de Deus não é geográfico, não é religioso, mas ele é um estado, um lugar onde Jesus Cristo se torna Senhor, isso ganha uma amplitude imensa. Qualquer lugar e qualquer atividade pode glorificar o Rei e pode apresentar valores do reino. Está entendendo isso, irmão? Por exemplo, lá no teu trabalho, qual o perigo da gente não compreender isso, e a gente pegar o nosso trabalho e secularizar o trabalho? Não tem nada a ver com Deus isso aqui é trabalho, você está me entendendo? O negócio aqui é bater cartão de ponto e produção, bola para frente. Aqui não tem oração, aqui não tem bonzinho, aqui é todo mundo engolindo um ao outro para a gente poder chegar no objetivo que é ganhar grana. A gente seculariza o trabalho e não permitimos que lá o reino de Deus se apresente. Olha o que a gente faz, isso a gente chama de dualismo. Vamos pegar algumas áreas da nossa vida e vamos santificar, sacralizar. Domingo é dia do Senhor, aleluia. Domingo eu vou na igreja, domingo eu ponho roupa de igreja, eu canto música de igreja, eu penteio o cabelo para ir para a igreja, eu sei as músicas da igreja, porque é dia do Senhor, é o dia santo. Segunda-feira, mais ou menos. Segunda-feira já dá para cantar uns funk, uns pagode, já dá para, né? Eu pego algumas áreas e sacralizo, e outras eu não faço isso, secularizo. Portanto, isso é muito sério e faz um mal danado para a gente, porque a gente não permite que o reino de Deus se estabeleça nesse mundo, através de nós. Eu acho isso extremamente importante. Devemos implantar o reino de Deus onde estivermos e fazendo o que estivermos fazendo. Enxergar o domínio de Deus em todas as atividades e deixar que isso se apresente através da gente. Outra coisa importante é compreender que o reino já está aqui, mas não totalmente. Esse é um conceito para a gente começar a conversar sobre reino fundamental. O reino está entre vocês, não foi o que Jesus disse? Foi ou não foi, irmão? Foi, acabamos de ler, lemos 2 vezes isso. Então o reino já está aqui. Mas por que eu não tenho aquilo que eu leio na Bíblia, que são características do reino de Deus, tipo assim, paz completa? Eu ainda vejo gente chorando, machucada, morte, fome, injustiça, corrupção. Por que eu ainda vejo tanto mal? Por que eu ainda sou tão mal? Por que eu ainda não consigo amar as pessoas como eu penso que o reino de Deus me proporcione ser uma pessoa completamente boa? Por que não? Por isso. Porque nós estamos numa fase da história que nós, quando estudamos, a gente estuda um pouquinho de teologia, a gente se depara com isso, que é o já, mas ainda não. Já está aqui, mas ainda não completamente. A gente pode chamar isso, inclusive, de mistério do reino de Deus. Jesus diz isso lá em Marcos capítulo 4, versículo 11. Nós sabemos que chegará um dia que Deus vai reconciliar tudo com Ele
através da pessoa de Cristo. A criação que está essa destruição completa, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, que ela geme por esse dia, porque tudo vai ser reconciliado. O homem vai ser reconciliado, a sociedade vai ser reconciliada, então o reino virá completamente. Uau! Maranata, ora vem, Senhor, volta logo, implanta logo esse reino. Amém, mas por enquanto não é assim. Por enquanto, o reino está entre nós, mas não completamente. O termo grego para essa coisa da finalidade completa, de tudo estar em Cristo, reconciliado com Deus, a gente chama de parousia, é o termo grego para esse momento. E o apóstolo Paulo diz isso muito claramente lá em Efésios 1:10. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Nova versão na linguagem de hoje. Então, nós vemos que esse momento vai chegar, mas hoje Deus já está reconciliando, porque o reino de Deus já está no nosso meio. Deus já está reconciliando o homem com Ele, e através de nós, a sua igreja, Ele quer expandir essa obra para alcançar mais pessoas e para transformar a nossa sociedade. Portanto, a gente não pode viver um evangelho baseado na esperança escatológica. Maravilha, entreguei a minha vida para Jesus, está tudo certo, agora eu vou de domingo na igreja e espero o dia que eu morrer, ou o dia que Jesus vier reconciliar todas as coisas consigo, está tudo pronto, é só esperar esse dia. Não, agora eu e você já podemos viver a obra reconciliadora de Jesus naquela cruz agora, e já podemos ter acesso ao reino de Deus agora. Deus já está então reconciliando todas as coisas com Ele através da sua igreja, que somos nós. O teólogo Francis Schaeffer, teólogo bem conhecido, escreveu um livro na década de 70 chamado Deus que Intervém, e ele diz assim: os cristãos não são chamados simplesmente a dizer que um dia haverá uma restauração completa, mas que pela graça de Deus, sobre o fundamento da obra de Cristo, uma restauração verdadeira pode ser uma realidade aqui e agora. Amém, irmão? Aqui e agora, porque o reino de Deus já está entre nós. Não completamente, eu sei, mas nós já podemos vivê-lo. Podemos desfrutar da sua capacidade reconciliadora com Deus, do ser humano com Deus. A gente já pode viver isso. Indo para o finalzinho da nossa conversa, eu acho que de tudo que nós ouvimos, duas coisas eu quero te perguntar. Jesus, Ele fez uma oração que a gente chama a oração do Pai Nosso, que é muito conhecida por todos nós, onde Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus chama, clama, pede, deseja: vem o teu reino, Deus, traz agora o teu reino para a terra. Olha que coisa incrível, eu acho isso maravilhoso. Você crê nisso, irmão? Se depender do teu amém, não vai acontecer nunca esse negócio. Você crê nisso, que o reino de Deus... Amém, que bom, melhor assim. O reino de Deus já está entre nós, o nosso desejo deve ser o mesmo de Jesus. Vem o teu reino, vem Deus, usa a minha vida para ser um propagador do teu reino, um implantador do teu reino, onde ele ainda não chegou, como Jesus foi. Quando a gente tem esse sentimento, cabe então duas questões para a gente pensar. Primeiro, quando eu desejo que o reino venha, eu desejo que o rei desse reino reine na minha vida plenamente. Quem é o rei do reino de Deus? Deus, Jesus,
a Trindade, se assim nós podemos dizer. Quando eu digo assim, venha a nós o teu reino, e a gente canta umas músicas que dizem isso, a gente ora, a oração do Pai Nosso, todo mundo sabe, no Brasil, a nação católica, todo mundo ora, até no jogo de futebol, Pai Nosso, todo mundo ora, tranquilo, beleza, importante. Mas isso aqui, venha a nós o teu reino, significa, Deus, eu quero viver dentro deste reino, sobre o teu comando. Essa é a minha pergunta. Por que é importante perguntar isso? Você deve se lembrar que quando Jesus chega em Jerusalém, ele é recebido por uma multidão incrível, né? Você lembra disso? Lá nos Evangelhos, Lucas 19, a gente estudou sobre isso. Chegou ali no Lucas 19, Jesus chega em Jerusalém, e a multidão está alvoroçada, ele é o Messias, ele é o rei que a gente esperava, uau! Aí Jesus entra, aquela festa, jumentinho novo, o pessoal tira a roupa, joga no chão para ele passar, hosana ao que vem em nome do Senhor, uau! Verdade, receberam Jesus como rei que devia ser recebido. Mas não passa muito tempo, alguns dias depois, essa mesma multidão, quando apresentam a eles Jesus e Barrabás, eles gritam Barrabás. Queriam um rei, mas não queriam o reino de Jesus. Os valores do reino de Jesus eram para eles dispensáveis. Será que quando a gente ora, vem o teu reino, a gente está dizendo, Jesus reina na minha vida? Ou a gente está dizendo uma coisa e o nosso coração deseja outra? Boa pergunta para a gente sair daqui pensando. E a segunda coisa, é que quando eu desejo que o reino venha, eu creio também, irmão, que pode haver esperança então no nosso coração, porque o reino de Deus é pleno da vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, irmão, perfeita e agradável. Isso significa que eu posso viver nesse mundo tenebroso. Paulo chama esse mundo de mundo tenebroso, e é tenebroso mesmo, porque o príncipe desse mundo é Satanás, porque esse mundo ainda está debaixo da escuridão, como a gente sabe, não plenamente, porque o reino já está aqui, mas é duro viver nesse reino, é duro viver nesse mundo, melhor dizendo, é muita morte, muita destruição, muita miséria, muito problema, mas eu vivo dentro do reino aqui, eu vivo dentro do reino nas minhas atividades cotidianas. A gente conhece Jesus e a gente não é teletransportado para outra dimensão, a gente fica aqui e vive o reino de Deus aqui. E quando eu vivo o reino de Deus aqui, uma das coisas que deve encher a minha vida é a esperança de Jesus Cristo. Porque eu conheço Deus, e porque eu sei que Deus é bom, e porque eu sei que a sua misericórdia dura para sempre, e porque eu sei que dentro do reino de Deus a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que ele faça isso na minha vida, e a enfermidade que eu estou vivendo vai ser de alguma maneira trabalhada por Deus na minha vida, e vai redundar em honra, glória e louvor ao nome dele, e eu me entrego a ele, eu me deposito nas suas mãos, eu mergulho dentro do reino, e quem está dentro do reino pode ter claramente o seu coração cheio de esperança, a esperança que visita a gente no dia da dificuldade, da luta e da dor, porque a gente está dentro do reino de Deus. Então, meu irmão, duas coisas para a gente pensar. Primeiro, quero viver os valores do reino. Segundo, meu coração está cheio de esperança porque eu vivo dentro do reino. Talvez você esteja aqui dentro de uma situação difícil pessoalmente falando. Talvez enfermidade na tua casa, luta, questionamento, problema. Eu sei como é que é, irmão. Porque pastor não tem passe livre de problema não, vive também a mesma coisa que todo mundo vive. Mas a gente sabe de uma coisa, o reino de Deus está entre nós estamos dentro do reino de Deus, porque através de Cristo tivemos essa oportunidade graciosa de Deus. E outra coisa, o nosso Redentor vive, e a nossa breve e momentânea tribulação
vai ser transformado em eterno peso de glória na nossa caminhada com o Senhor. Vamos todo mundo sair daqui com o coração feliz, gente, porque o reino de Deus já está entre nós. O nosso desafio é vivê-lo, o nosso desafio é buscá-lo, o nosso desafio é compreendê-lo, o nosso desafio é vivê-lo no meio da nossa luta diária, mas o nosso privilégio também é esse, porque o nosso Redentor está vivo. Amém, gente? Que Deus nos abençoe e que a gente comece essa caminhada que não vai durar muito, mas essa caminhada que eu digo relativa a esse tema, abrindo o nosso coração para compreender cada vez mais essas verdades, mergulharmos nelas e as vivermos plenamente em nome de Jesus. Que Deus nos ajude. Essa é a minha oração. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos, queridos.